E aí, pessoal, tudo certo? Seguinte, eu vou falar um pouco para vocês nessa aula sobre o que a gente vai aprender no curso de Game Design aqui. E antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar, então muito prazer, vamos lá. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre Game Design, então vamos entender o que vocês vão aprender durante esse curso, beleza? Vamos lá, vou me apresentar para vocês antes de qualquer coisa. Muito prazer, meu nome é Davi Batista, eu sou Game Designer. Nas redes sociais vocês conseguem achar meus conteúdos aí, falo bastante sobre o assunto, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais. Então, @Batista nas redes sociais. Atualmente, no momento que eu estou gravando isso, eu sou Game Designer na Dumativa e eu tenho meu estúdio, sou cofundador do Nanonite Studio, beleza? E, bom, além de trabalhar como Game Designer na Dumativa e ser cofundador do Nanonite Studio, eu também trabalhei em alguns jogos. Então, trabalhei em 3 jogos comerciais, sendo eles Avalon, que foi um jogo de plataforma 2D pixel art, Cobra Kai 2 Dojos Rising, que é um jogo meio hack and slash beat'em up em 3D, para consoles e tal. E atualmente trabalho no Razek, que é um MMORPG para celular e computador. Então, essa é a minha experiência profissional aí no momento. Além dos jogos comerciais que eu trabalhei, eu também tenho meus projetos pessoais, né? Coisas que eu trabalhei por conta própria, projetos que eu fiz em Game Jams e etc. Vocês conseguem achar aí pelas minhas redes sociais também e jogar grande parte desses jogos, beleza? Então, da minha parte é isso, eu sou Game Designer, sou formado na FIAP também e tenho esses jogos comerciais trabalhados e esses projetos pessoais. Então, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês conseguem acessar e conferir cada um deles. Mas vamos lá, falando do curso agora, né? Vamos entender o que vocês vão aprender nesse curso e como que a gente vai fazer isso. A gente vai ter 12 aulas falando de diversos assuntos para você conseguir ser introduzido e ficar mais tranquilo com conceitos e coisas que a gente vai utilizar na profissão de Game Designer. Então, acho que a gente já tem as 4 primeiras aulas. Então, a primeira aula vai ser uma introdução ao Game Design. A gente vai conversar um pouco do que faz o Game Designer, possibilidades de áreas de atuação, etc. Na segunda aula a gente vai falar dos conceitos gerais do Game Design, então existem diversos conceitos, eu vou falar isso na aula, mas a gente vai conversar sobre quais são mais importantes para você dar esse pontapé inicial no Game Design. Na terceira aula a gente vai falar sobre mecânicas e regras, então o que são mecânicas e o que são regras dentro do Game Design, dentro dos jogos, entender como a gente pode explorar isso dentro dos nossos próprios jogos e como montar uma estrutura para que isso exista. Na quarta aula a gente vai falar da dinâmica de jogo, das dinâmicas, né, dentro dos jogos, então como as mecânicas e as regras geram dinâmicas nos jogos e como a gente pode explorar isso de uma forma legal quando a gente estiver desenvolvendo nossos próprios jogos. A quinta aula a gente vai falar sobre gameplay e como a gente vai pensar nisso dentro do game design e todas as nuances que existem dentro da gameplay. Na sexta aula a gente vai falar de level design, né, que é o design de níveis, então o que é isso, como fazer isso, entender o conceito da aplicação do level design em jogos por aí. Na sétima aula a gente vai falar sobre puzzles, né? Pra quem não conhece, são quebra-cabeças e como a gente pensa nisso, como a gente constrói isso dentro do game design, pra gente ter uma estrutura lógica e tal. Na oitava aula a gente vai falar de narrativa e imersão do ponto de vista de game design, então entender como a gente pode aplicar uma narrativa e fazer a experiência ser imersiva o suficiente dentro dos nossos jogos. Na nona aula, a gente vai falar sobre design de interface do usuário, né, conhecido em inglês como UI. Então, como a gente pode colocar elementos de interface no nosso jogo que sejam bonitos, sejam legais e funcionem bem para que quem quer que seja que estiver jogando nosso jogo consiga entender as informações que a gente quer passar, né. Na décima aula, a gente vai falar sobre interação e controles. Então, como que a gente vai fazer para o jogador interagir com o jogo, né? Diversas possibilidades e controles, então como que a gente vai montar essa parada dos controles de uma forma que fique boa, fique intuitiva, os jogadores consigam entender isso, né? Na 11ª aula a gente vai falar sobre áudio em jogos, né? Voltado para o game design, então como a gente vai montar um game design pensando na aplicação de áudio para jogos, tanto músicas quanto efeitos sonoros. E a última aula vai ser a combinação e finalização de tudo isso que a gente aprendeu, para que a gente consiga juntar tudo e entender e fixar esses conceitos e colocar isso em prática de alguma forma. Beleza, pessoal? Basicamente vão ser essas 12 aulas. Eu deixei para vocês também um conteúdo adicional. Vocês se estiverem assistindo e estiverem com o celular, vocês conseguem ver esse QR Code. Na parte da esquerda, a gente tem o Guia do Game Designer, que é um conteúdo que vai além desse curso. Se você quiser continuar estudando Game Design, você pode passar o celular no QR Code e é 100% grátis e open source. É só acessar o site lá e ler e assistir os vídeos para aprender mais de Game Design. E eu tenho meu próprio curso também, que tem mais conteúdo além desse curso,
que vocês estão fazendo aqui introdutório. Se vocês quiserem se especializar ainda mais, nesse QR Code vocês conseguem o curso em promoção, beleza? Aí embaixo também vocês estão vendo todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem dar uma olhada lá, me acompanhar, enfim, se vocês gostam de game design, fiquem à vontade. E vamos lá pro curso, beleza, pessoal? Muito obrigado!